Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos à leitura da nossa prova. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, vamos lá. Nossa prova do terceiro bimestre, certo? Nono ano. Nós vamos então aqui fazer a leitura desta prova, né? E vamos entender melhor, né, como então observarmos as questões, principalmente aquelas que são ligadas a textos, né? Ou seja, como responder então as alternativas que são dispostas, né, para que nós possamos escolher uma, né, como a correta, ou mesmo como incorreta, né? Depende da pergunta, ou seja, do chamado comando da questão. Então temos aqui a questão 1, leia o pequeno texto e responda a questão. Temos aqui o texto, né? E a questão aqui é a seguinte, que o texto realmente tem de ser lido, certo? Vamos lá então para a leitura do texto. A fronteira da biodiversidade é azul. Atrás das ondas, mais do que em qualquer outro lugar do planeta, está o maior número de seres vivos a descobrir. Os mares parecem guardar as respostas sobre a origem da vida e uma potencial revolução para o desenvolvimento de medicamentos, cosméticos e materiais para comunicações. Sabemos mais sobre a superfície da Lua e de Marte do que do fundo do mar. Os oceanos são hoje o grande desafio para a conservação e o conhecimento da biodiversidade, e os especialistas sabem que ela é muitas vezes maior do que hoje conhecemos. Das planícies abissais, o verdadeiro fundo do mar, que ocupa a maior parte da superfície da Terra, vimos menos de 1%. Hoje sabemos que essa planície, antes considerada estéril, está cheia de vida, ou seja, antes considerada inexplorada, aliás, na verdade, que não havia vida, né, estéril. Hoje, eles sabem, né, que está cheia de vida. Porque as pessoas pensavam que devido à escuridão e à grande pressão que há, né, em profundezas de água, que não havia como nenhum ser sobreviver lá. Continuando então aqui. Nos últimos anos, não só se fizeram novos registros, como também se descobriram novas espécies de peixes e invertebrados marinhos, como estrelas do mar, corais, lulas e crustáceos. Em relação à pesca, porém, há más notícias. Pesquisadores alertam que diversidade não é sinônimo de abundância. Há muitas espécies, mas as populações, em geral, não são grandes. A mais ambiciosa empreitada para conhecer a biodiversidade dos oceanos é o Censo da Vida Marinha, que reúne 1.700 cientistas de 75 países e deverá estar pronto em 2010. Sua meta é inventariar toda a vida do mar, inclusive os micro-organismos, grupo que representa a maior biomassa da Terra. Uma pequena arraia escura, em forma de coração, é a mais nova integrante da lista de peixes brasileiros. Ela foi coletada entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a cerca de 900 metros de profundidade. Como muitas espécies marinhas recém-identificadas, esta também é uma habitante das trevas, ou seja, de um local muito, muito profundo mesmo, e escuro. O mar oferece outros tipos de riqueza. Estudos feitos no exterior revelaram numerosas substâncias extraídas de animais marinhos e com aplicação comercial. Há substâncias de poderosa ação antiviral e até mesmo anticancerígena. Há também uma esponja cuja estrutura inspirou fibras ópticas que transmitem informação com mais eficiência. Outros compostos recém-descobertos de bactérias são transformados em cremes protetores contra raio ultravioleta. Vermes que devoram ossos de baleia produzem um composto com ação detergente. Já o coral bambu é visto como um substituto potencial para próteses ósseas. Então temos aqui o comando da questão. A afirmativa correta, de acordo com o texto, é... Então, qual é a afirmativa correta? Você só vai marcar uma. Será que, por exemplo, é correto dizer conforme o texto? Você tem que procurar a resposta no texto. O Censo da Vida Marinha, realizado por diversos países, já detectou as inúmeras espécies nos oceanos que estão sendo catalogadas e estudadas. Então, será que isso é correto?
A imensa quantidade já conhecida de espécies marinhas que vivem nas planícies abissais permite a realização de diferentes pesquisas com finalidade comercial. Será que isso é correto? O mar oferece várias riquezas que podem ser exploradas, mas não em grandes quantidades devido ao número reduzido de indivíduos marinhos presentes nas profundezas. Será que esta está correta? Vamos aqui para D. A descoberta de um número maior de espécies favorece a pesca no Brasil, país com diversidade e também com grande quantidade de recursos pesqueiros. Será que isso está correto? Conforme o texto. Os estudiosos da vida marinha ignoram a variedade de espécies que estão sendo exploradas, mas não cientificamente ou na área comercial. Então, será que isso está correto? Então, é isso que vocês devem avaliar. Agora vamos para a questão 2. Temos aqui o presidente do FID de Richmond, Geoffrey Lecker, afirmou que a inflação será o fator essencial para determinar quão agressivamente o Banco Central americano aumentará os juros nos próximos anos. A última oração do período acima, esta que está então aqui em negrito, gente, é classificada sintaticamente como, então, que a inflação será o fator essencial para determinar quão agressivamente o Banco Central americano aumentará os juros nos próximos anos. Vamos colocar assim, a oração em destaque. No período acima é classificada sintaticamente como que a inflação será o fator essencial. Vamos colocar até aqui, ó. Pronto, vamos colocar até aqui. Então, esta oração, que a inflação será o fator essencial, é uma oração, qual tipo? Será que é adverbial final? Será que é subordinada adjetiva restritiva? Será que é subordinada adverbial comparativa? Muitas vezes os nomes aqui vão explicar para vocês qual é o sentido da oração, ou proporcional, ou então objetiva direta. Na objetiva direta vai faltar um objeto direto a outra oração, e a oração, no caso negrito, vai ser o objeto direto, certo? Uma oração proporcional, o que significa isso? Que as coisas vão correr passo a passo, proporcionalmente. Comparativo, próprio nome autoexplicativo, vai haver uma comparação. Adjetiva restritiva, é quando você vai explicar melhor de quem é que você está falando, sobre quem que você está falando, tá? Se você fala assim, a menina é bonita, que menina? A menina que está de vestido vermelho. Esta que está de vestido vermelho explica melhor quem é a menina. Então aí você teria uma, no caso, oração subordinada adjetiva restritiva. Será que é o mesmo aqui desta que está em negrito? Ou então um adverbial final. Será que tem uma finalidade expressa então pela oração? Uma finalidade. Você vai fazer uma ação, praticar uma ação com uma finalidade. Será que é isso? Questão 3. Aí nós temos aqui então a escrita. As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir esse objetivo, há que evitar o uso de uma linguagem restrita a determinados grupos. Não há dúvida de que um texto marcado por expressões de circulação restrita, como a gíria, os regionalismos, vocabulários ou o jargão técnico, tem sua compreensão dificultada. Então, sobre o trecho transcrito acima, é correto afirmar que seu terceiro período tem uma oração. Aí nós temos aqui o primeiro período, eu já deixei negritado para vocês. O segundo período até aqui são enunciados que começam com letra maiúscula, terminam com um ponto, por exemplo, como ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, um ponto, uma pontuação que fecha uma ideia. Então, esta última oração aqui, do último período, né? Ela vai ser uma subordinada substantiva positiva. Será que vai faltar um aposto? Tá? Um aposto é um termo da oração de natureza explicativa, que é representado por um substantivo que especifica outro substantivo. Será que é uma subordinada substantiva objetiva direta? Vai faltar um objeto direto? Ou será que vai faltar um objeto indireto?
a outra oração? A primeira. Temos aqui a primeira oração, não há dúvida. E essa segunda oração, será que é um objeto direto ou objeto indireto da primeira? Será que é uma oração subordinada substantiva subjetiva? Será que falta um sujeito a esta oração? E esta segunda em negrito é, então, no caso, o sujeito dela? Ou vai faltar um complemento nominal? Será que essa segunda oração é um complemento nominal? E aí? Temos aqui, então, a questão 4. Ó, sempre lembrando que vocês vão marcar somente uma, tá? Somente uma. Somente uma. Somente uma, tá bom? Beleza, então vamos para 4 aqui. O que, a palavra que aqui, ó, não é pronome relativo na opção, então que destes aqui não é um pronome relativo. O que é um pronome relativo, gente? O pronome relativo é uma classe de palavra que sempre vai retomar um nome que foi dito anteriormente. Vou usar aquele mesmo exemplo. A menina é bonita. Que menina? A menina que está de vestido vermelho. O que? Ó, a menina que está de vestido vermelho. Quem é que está de vestido vermelho? A menina. Então este que retoma a palavra menina. Da mesma forma aqui, uma das alternativas vai ter de, no caso, ter um que se refere ao nome que foi dito anteriormente. Aqui no caso de água, aqui no caso de curral, aqui no caso de casa, aqui no caso de casa de novo e aqui no caso de sujeito. Tá? Então, qual é a que retoma a palavra dita anteriormente? Entre a até a e. Por exemplo, não há mina de água que não o chame pelo nome, com arrulhos de namorada. Não há porteira de curral que não se ria para ele, com risadinha asmática de velha regateira. Ou assim, me espera em casa, que eu ainda vou dar uma espiada na novilhada parida da vereda. Ou AD, tenho uma corrente de prata lá em casa que anda atrás de uma trinheira destas para pendurar na porta. Beleza. Quem seria aquele sujeito que estava de pé, encostado no balcão, todo importante no terno de Casimira? Vamos lá então, agora a questão 5. Vamos observar aqui o comando da questão. Procurando se ater ao código abaixo, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí nós temos todos esses códigos. Olha só, oração subordinada objetiva direta, oração subordinada completiva nominal, oração subordinada objetiva indireta, oração subordinada subjetiva, oração subordinada predicativa. Nós teremos duas orações. Por exemplo, aqui nós temos essa primeira oração e aí temos a segunda. Estas orações aqui, vou deixar até em negrito para vocês, para ficar mais fácil. Essas segundas orações aqui, será que uma aqui vai ser o objeto direto da outra, da primeira? O complemento nominal da primeira, o objeto indireto da primeira, o sujeito aqui, ó, da primeira, ou o predicativo da primeira? Então vamos lá, olha só. Temos aqui então as orações que vão ser então, no caso, negritadas, certinho? Então temos aqui, ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá. O problema é que não confio em você. O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos. Decidiu-se que as novas mercadorias teriam um novo valor, tá? Então, vocês vão colocar aqui, se vocês acham, por exemplo, que essa daqui é a 1, aí vocês colocam a 1 aqui. E aí, fazer isso com todas, né? Então, vamos aqui a questão, no caso 6, a última questão. Temos aqui maneira de amar. O jardineiro conversava com as flores. Elas se habituaram ao diálogo. Passavam manhãs contando coisas a uma cravina ou escutando o que lhes confiava um gerânio. O girassol não ia muito com sua cara, ou porque não fosse um homem bonito, ou porque os girassóis são orgulhosos de natureza. Em vão o jardineiro tentava captar-lhe as graças, pois o girassol chegava a voltar-se contra a luz para não ver o rosto de que lhe sorria. Era uma situação bastante embaraçosa que as outras flores não comentavam. Nunca, entretanto, o jardineiro deixou de regar o pé de girassol
e de renovar-lhe a terra, na ocasião devida. O dono do jardim achou que seu empregado perdia muito tempo parado diante dos canteiros, aparentemente não fazendo coisa alguma, e mandou-o embora, depois de assinar a carteira de trabalho. Depois que o jardineiro saiu, as flores ficaram tristes e censuravam-se porque não tinham induzido o girassol a mudar de atitude. A mais triste de todas era o girassol, que não se conformava com a ausência do homem. Você o tratava mal, agora está arrependido? Não, respondeu. Estou triste porque agora não posso tratá-lo mal. É a minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Então, questão 6. No primeiro parágrafo, as orações que indicavam os prováveis motivos do tratamento dado pelo girassol ao jardineiro são... Então, vocês vão analisar somente o primeiro parágrafo. Quais os tipos de orações que, então, estão neste período, na verdade, neste parágrafo, não no período, né? Que estão neste parágrafo. Que tipo de orações? São coordenadas sintéticas explicativas ou subordinadas adverbiais causais? Tá? Uma oração que apresenta uma causa em referência a outra oração. Orações subordinadas adverbiais, consecutivas. Ou orações coordenadas sintéticas alternativas ou subordinadas adverbiais concessivas. Quais? Né? Vocês vão marcar somente uma. Então aqui nós vamos terminar a leitura da nossa prova. Espero que todos façam com muita atenção, certo? Leiam os comandos 2 vezes no mínimo, para então poderem marcar a opção correta, né? E não se confundirem então, tá? Em fazer uma interpretação incorreta do que o comando da questão exige de vocês. Certinho? Então, boa prova. Educar uma pessoa apenas no intelecto, mas não na moral, é criar uma ameaça à sociedade. Theodore Roosevelt. Então, gente, até a próxima. Espero que vocês tenham muito sucesso nessa prova. Então, tchau, tchau.